Nessa aula, a gente vai aprender agora a atualizar ou alterar dados que estão em determinados campos de uma tabela. Então, o comando é o comando update. Eu coloco o comando update, eu vou ver a sintaxe dele na documentação. Está aqui. Aqui atualiza linhas de uma tabela. Linhas, como a gente viu, são registros. E o mínimo dele é o quê? O comando update, o nome da tabela, o comando set, né? A coluna que eu quero alterar, o sinal de atribuição e qual o valor eu quero colocar nessa coluna. Então, vamos entender isso de forma prática. Então, update, nós estamos trabalhando aqui com a tabela professores. Então, update professores, essa tabela que eu quero fazer uma alteração. Aí eu quero alterar o quê? Então, vamos supor que eu queira alterar o telefone de alguém. Então, eu ponho o nome do campo. Telefone. Ponho igual. E aí eu coloco o valor que eu quero que o campo assuma. Então, por exemplo, eu quero que assuma o número 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2. Eu quero esse número. Simples assim. E vou executar. Ele executou o update e me disse aqui 4, ou seja, atualizei 4 registros. 4 registros? Então vamos lá, vamos ver o que ele fez. Olha o que aconteceu. Ele atualizou o telefone de todos os registros da tabela. Então, de novo, reforçando. Se eu tivesse 1 milhão de registros e não tivesse backup dessa informação, e eu tivesse alterado o telefone de todo mundo para esse número, ou seja, eu ia passar vários finais de semana para descobrir qual era o telefone correto de todo mundo para poder corrigir essa tabela. Por sorte, a nossa tabela é pequena e, por sorte, nós temos as informações aqui. Então, o que eu deveria ter colocado no update? Da mesma forma que o delete, eu deveria ter colocado uma cláusula where, para que ele não fizesse isso aqui para todos os registros da tabela. Então, vamos lá. Como é que eu corrijo isso? Cara, não tem como corrigir. Então, o que eu vou fazer? Eu vou excluir todos os dados da tabela, como se eu estivesse restaurando um backup. Vou limpar a tabela, ou seja, apago tudo. Ó, limpou, fiz o select, e aí eu insiro tudo de novo. Ou seja, já viu que não é um procedimento divertido, né? Voltou aqui. Beleza. Então, como eu faço para alterar, por exemplo, o telefone do Osmar? Assim, ó, muito fácil. Tem duas formas de eu alterar o telefone do Osmar. Aliás, tem várias formas de atualizar o telefone do Osmar. Utilizando a cláusula where, eu poderia fazer assim, ó. Atualize apenas o telefone onde, né, o nome seja igual Osmar. Bem simples. Qual outra forma que eu poderia fazer para atualizar o telefone? Eu poderia fazer o seguinte: onde o telefone seja, o telefone do Osmar atual é o 999997654. Então, esse comando também, né, iria atualizar apenas este registro. Outra forma de eu poder utilizar o update, né, seria uma outra condição. Se eu olhar a tabela, né, olhando aqui, eu sei, né, porque tem 4 registros, se tivesse 1 milhão de registros, eu não teria como saber, não tem como. Eu sei que o Osmar é o único professor que está no período noturno, ou seja, tem a letra N. Então, eu poderia utilizar essa condição, onde o período seja igual a N.
Nesse caso, ele ia atualizar o telefone apenas desse registro, porque é o único que tem período igual a n. Então, eu posso aqui utilizar qualquer expressão que seja válida para o registro que eu quero, né, que seja afetado pelo comando update. Agora, e se eu tiver mais de um registro, eu não souber? Se você não souber, né, você tem que tomar cuidado. Então, qual o macete que a gente costuma fazer para saber quantos registros vão ser afetados? O macete é o seguinte: antes de executar um update e um delete, eu pego a cláusula where deles e coloco no comando select. E vejo assim, ó, quantas pessoas têm o nome igual a Osmar. Aí ele me retorna, tem uma. Ah, então bacana. Então, se eu colocar essa condição no comando update, ele vai atualizar apenas uma pessoa. Quantas pessoas têm o telefone com esse número no meu banco de dados? Eu testo no comando select. Venho aqui e verifico. Ah, tem apenas uma pessoa. Então, se eu executar o comando update com esse where, vai afetar apenas esse registro. Da mesma forma, eu posso verificar este where para ver quantos registros ele me retorna. Ah, que bom, me retornou apenas um. Então, em todos os casos, ele retornou apenas o Osmar. Agora, vamos pegar um outro exemplo. Se eu quiser atualizar a tabela professores, 7 telefone, igual, por exemplo, lá, 1, 2, 3, onde o nome seja igual a Cláudia. Então, se eu executar esse comando, como é que eu sei quantos registros vão ser afetados? Então, eu posso testar antes de executar. Eu venho aqui, copio a cláusula where no select e colo, e aí executo o select. Ó, ele me trouxe 2 registros. Então, eu falo assim, nossa, ainda bem que eu não executei o update, porque senão eu ia alterar o telefone de pessoas que eu não gostaria que fossem, né, trocados os telefones. Então, nesse caso aqui, ó, da Cláudia, como que eu vou resolver esse problema? Porque todos os campos têm a mesma informação. Como é que eu monto uma cláusula where nesse caso? Ou seja, você não monta. Esse caso, você não tem como montar uma cláusula where para afetar apenas um dos registros. Voltando a repetir, hoje em dia tem como utilizar essa numeração aqui, mas isso não são todos os bancos de dados que permitem isso, e isso às vezes não é confiável. A gente vai ver um recurso, né, que é um recurso chamado chave primária, que toda tabela tem que ter, e aí a gente vai ter como identificar um determinado registro numa tabela. Mas do jeito que a tabela está aqui, não teria como. Então, o que eu teria que fazer? Se eu executar este comando aqui, ó, que comando vai fazer? Atualize na tabela professores o campo telefone para o número 123, onde o nome seja Cláudia. Então, eu tenho 2 registros com o nome Cláudia. Então, significa que esses 2, né, registros vão ser alterados nesse campo. Vamos testar isso aqui, ó. Vou testar isso aqui, executar. E vou executar o select. Posso executar o select com filtro, como eu posso executar o select, eu vou selecionar só essa parte aqui, ó. Ele vai executar apenas o comando que está selecionado. Ó, executou para a tabela toda, e ó o valor do, né, do campo telefone, 1, 2, 3 para os 2 casos. Vamos executar aqui no caso do Osmar apenas. Update. Ó, o número do Osmar é esse, né, 99999. Vou trocar para 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2. Ó, executou, afetou apenas um registro.
Vamos ver como ficou a tabela. Ó, todos os dados aqui. E o Osmar, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, que é o número que eu pedi para ele alterar aqui. Então, é assim que funciona o comando update. Ok? E se eu quiser alterar dois registros, dois campos, eu preciso executar dois comandos update? No caso, não. Então, vamos ver um exemplo agora. Vamos trabalhar apenas com o registro do Osmar. Eu posso alterar o telefone, vou mudar aqui, vou alterar o telefone de novo, vou colocar 888. E eu posso alterar também, por exemplo, a disciplina do Osmar. Eu posso vir aqui, coloco uma vírgula e falo assim, ó, o campo disciplina, né, eu quero que seja, por exemplo, física. Então, o que acontece? Para todos os registros da tabela professores, onde o nome seja igual a Osmar, ele vai fazer o telefone igual 888 e a disciplina igual física. Ele já aproveita, já troca o valor dos dois campos, né, de uma vez só. Então, eu venho aqui, se eu executar o update, ó, Osmar é informática e o telefone é esse. Então, eu vou executar, ó, afetou apenas um registro e eu vou executar o select aqui da minha base. Ó, Osmar agora é professor de física e o telefone dele é 888. Então, aqui no caso, eu posso especificar quantos campos eu quiser alterar de uma determinada tabela, que foi especificada aqui, né? Desde que a condição daqui seja especificada. Então, aqui eu coloco vírgula, se eu quisesse alterar também o período, eu podia simplesmente colocar o período e mudar ele, por exemplo, para a parte da manhã. Ele está na noite, parte da manhã. Então, é desta forma que eu faço a atualização de dados, né, de uma tabela. Ou seja, explicando de outra forma, eu especifico qual campo eu quero alterar e coloco o novo valor. Se eu quiser também aproveitar e mudar o valor de um outro campo, né, do mesmo registro, eu ponho vírgula e coloco o nome do campo, o sinal de atribuição igual, e o novo valor, vírgula, outro campo, outro valor, vírgula, outro campo, outro valor, e assim eu vou completando o meu comando update. E uma coisa importante é eu especificar o critério que ele vai utilizar para fazer esta atualização, ou seja, qual é o filtro que eu quero que ele aplique para que ele não faça na tabela toda. E isso aqui é fundamental que vocês tenham em mente que o comando delete e update sempre tenham uma cláusula where. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês nessa aula. Até a próxima.